Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 19. Amém? Vou estar lendo do versículo 6 ao 8, perdão. E os irmãos me acompanhem. Também estou nervosa. A gente sobe aqui em cima, a gente treme um pouquinho na base, né? Fico um pouquinho nervoso, mas acontece. Eu, toda vez que eu subo em cima de um púlpito, eu pego o microfone e eu fico nervosa, eu dou glória a Deus. Porque a gente sente o peso da responsabilidade que é estar aqui em cima. Amém. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então todo mundo encontrou. Que diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Amém. Você pode se sentar. Você tem total liberdade de dar glória a Deus, de dar aleluia. Você não está em outro lugar a não ser a casa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Para iniciarmos a nossa mensagem, antes de falarmos em si do capítulo 19 de Apocalipse, queria voltar um pouquinho. Em Apocalipse 12 lemos que o símbolo da igreja era uma mulher. Mais de uma vez Jesus falou de si mesmo como sendo o noivo que se casa com a mulher. Isso a gente pode ver lá em Isaías 54:5. Nós podemos ver em Mateus 22, do 2 ao 14. E podemos ver também lá em Lucas 5:34. Esse casamento simbólico lembra-nos que fizemos um convênio com Deus e que Ele cuida da igreja como um marido perfeito em que se pode confiar. Também está lá em Efésios 5:25. Focando nessa parte, nós podemos entender de que a fidelidade de Deus é perfeita. Ao nosso levantar, até o deitar, quando respiramos, quando tiramos aquele momento ali para fazer o devocional, a fidelidade de Deus continua. Quando fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, a fidelidade de Deus continua. Deus é fiel em todos os momentos. O que por muitas das vezes da nossa parte não é recíproco. Infelizmente, muitas das vezes da nossa parte a fidelidade a qual Deus tem conosco não é recíproca. Por muitas das vezes negligenciamos as coisas de Deus por pequenas coisas, coisas banais. Mas a noiva que ama verdadeiramente o noivo não tem olhos para mais ninguém. Assim também é a noiva de Cristo. Ela continua sendo fiel, mesmo quando é seduzida pelos prazeres da carne e passa por provações. Tá bom, Elísia? Mas voltando para o capítulo 19 de Apocalipse, nós entendemos que quando nós falamos de noiva de Cristo, estamos falando da igreja, e quando falamos de noivo, estamos falando de Cristo. Então, o capítulo 19, do 6 ao 9, vamos falar ali das bodas e a ceia das bodas do Cordeiro. O que significam isso? A ceia das bodas é o banquete de comemoração do casamento. A simbologia do banquete lembra-nos de que o Evangelho de Jesus Cristo satisfaz as necessidades espirituais, emocionais, sociais, fome ou as necessidades físicas de toda a descendência de Adão e Eva, ou seja, todo o povo, toda a sociedade. Cristo, Ele supre todas as nossas necessidades. Todas. Sejam físicas, sejam emocionais. Todas as nossas necessidades, Cristo supre como noivo perfeito que cuida da sua noiva, que zela pela sua noiva, que guarda a sua noiva. Cristo é o noivo perfeito. E aí eu, estudando sobre isso, eu fui ver relacionado ao casamento judaico. No casamento judaico, na verdade, até hoje, existem 3 etapas. Dessas 3 etapas, a primeira, a noiva apresenta o noivo. A segunda, a noiva ela conhece o seu noivo.
E a terceira, o noivo apresenta a noiva para a sociedade. As mesmas comparadas ao casamento de Cristo com a igreja me traz a seguinte reflexão. Primeiro, se nós formos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido, ou então um espelho. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente. Vamos parar aqui, tem uma vírgula depois. O que a Bíblia está tentando nos dizer? Agora, portanto, enxergamos apenas como em um espelho, um material polido. Antigamente, os espelhos eram feitos de cobre e eles poliam aquele material até que a pessoa conseguisse se ver naquele material. Só que a imagem a qual era refletida não era a totalidade do que a pessoa era. Era uma imagem embaçada, era uma imagem distorcida do que realmente era. O que a Bíblia está nos dizendo aqui nessa noite, está dizendo aí para você, é que hoje o que nós vemos do que verdadeiramente o nosso noivo é apenas uma imagem embaçada. É apenas um pouquinho do que ele é. Então as curas, os milagres, a providência de Deus nas nossas vidas, quando Ele fala conosco, a presença que você sente quando você se entrega na adoração, isso é apenas um pouquinho do que realmente Cristo é. É apenas aquela imagem embaçada como em um material polido. Mas Elise, eu conheço em parte. Mesmo assim, eu devo apresentar todos os dias o meu noivo, incessantemente. O pouquinho que eu já o conheço já é grandioso pelas obras que ele faz na nossa vida. A noiva de Cristo não tem motivo para duvidar do seu noivo. Mesmo eu conhecendo um pouquinho do que ele é, haja o que houver, a gente pode ter a certeza que um dia ele voltará porque ele nos ama. O tempo não faz com que a igreja retroceda, muito pelo contrário, mas que nós o esperemos com mais fé. Ele vem, ele virá, Maranata, a hora vem o nosso Senhor. E enquanto ele não vem, nosso dever como noiva de Cristo é apresentá-lo todos os dias como nosso noivo. Mesmo que o que nós venhamos conhecer é apenas um pouquinho do que ele verdadeiramente é. Então, versículo de número 12 do capítulo 3 de 1 Coríntios vai terminar dizendo: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que conhecerei o que eu verei face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como sou plenamente conhecido. O que isso quer dizer? Cristo já te conhece. Você pode conhecer só um pouquinho da grandeza do que Ele é, e mesmo assim você se constrange com a presença dEle, mas Ele já te conhece por inteiro. Tuas falhas, seus defeitos, tua bondade, tua ruindade, o que tu faz, o que tu deixa de fazer, Deus já te conhece por inteiro. E olha só que legal, Mateus, mesmo assim Ele me escolheu. Mesmo assim Ele te escolheu. Ele te conhece por inteiro. Ele sabe dos teus defeitos, Ele sabe da tua falha, Ele sabe da tua dor, o que tu carrega no teu coração. E mesmo assim Ele te escolheu. Porque eu sou predestinada? Porque eu sou merecedora? Não. Porque um dia um homem chamado Jesus morreu há 2000 anos atrás para salvar a minha e a tua vida. Meu amado, nós somos herdeiros da graça. Quando o Cordeiro de Deus entrega a sua vida no Calvário pela nossa, Ele prova que o verdadeiro significado de júbilo, de alegria, de festa, de comemoração é a consciência do sacrifício salvífico. É que através do seu infinito amor temos oportunidade, felicidade,
vida eterna. Somos noiva amada de Cristo. Graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Elisa, tá lindo. Que mensagem maravilhosa. Sou noiva de Cristo, sou amada, conhecida. Mesmo que eu conheça em parte, o que eu conheço dele já é grandioso, pelas coisas que ele já fez na minha vida. Mas a mensagem de Apocalipse termina por aí? Não. Uma parte importante da mensagem dos últimos dias é que convidemos as outras pessoas e nos preparemos. O foco da igreja, a missão da igreja é o quê? Qual a missão da igreja nos dias atuais? Salvação de almas. A palavra de Deus, ela não é egoísta. Ela não é só para mim. É claro lá em João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo. Como noiva adornada de Cristo, nossa missão é anunciar que o nosso noivo vem. Para todas as pessoas, todas, independente. Lá em 1 Pedro 3,15, a Bíblia vai dizer: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Você prestou atenção no que você acabou de cantar? Se você tem a certeza de que a tua esperança é que Cristo um dia vem, certifique-se isso no teu coração. Se você tem isso na tua vida, na tua convicção, no que você faz, no teu proceder, se você sabe que Cristo um dia vem, se isso está firmado no teu coração, a tua missão é anunciar para que outras pessoas também conheçam, para que outras pessoas também sejam salvas pela mensagem de Cristo. Essa é a missão da igreja nos últimos dias. Infelizmente, essa era a mensagem que tinha que ser pregada frequentemente. Salvação de almas, mas não, nós estamos preocupados em salvar os que estão dentro da igreja. Os que já conhecem a Cristo. A Bíblia é clara em dizer: certifiquem-se, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Confirmar o amor que o meu noivo teve por mim. Eu tenho que confirmar o amor que o meu noivo teve por mim e apresentar às outras pessoas. Esse é o meu dever como noiva. Eu clamo: maravilhoso, exaltado, poderoso, meu amado, Deus da minha vida. Apresento Ele todos os dias com a esperança de que um dia, enfim, eu o verei face a face. Como noiva de Cristo, nosso alvo é nos encontrar com o nosso amado. Mas enquanto Ele não vem, cabe a nós exaltarmos o nome dEle todos os dias. Bendizermos seus feitos, relembrá-lo de quem Ele é na nossa vida. Conhecê-lo inteiramente, perfeitamente, não somente no superficial, mas no submerso também. Cristo não é só isso aqui, Cristo é muito mais do que imaginamos.
Ele deve ser a maior certeza das nossas vidas. E nós devemos transparecer a Cristo. Eu amo aquela frase que diz: evangelize o tempo inteiro. E se precisar, fale alguma coisa. A presença de Jesus deve ser evidente nas nossas vidas. No meu falar, no meu proceder, no meu caminhar em tudo, por onde eu passar. O problema é que nós reduzimos intimidade a um arrepio. Nós reduzimos a intimidade a uma lágrima, um sentimento. Esquece que isso é apenas um pouquinho do que Deus realmente é e pode fazer. Foi o que o Lucas falou. Deus não é um sentimento. Jesus não é um sentimento. Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Ele é o nosso noivo, o nosso amado, que um dia irá nos buscar. E às vezes nós esquecemos isso. E essa é a segunda etapa do casamento judaico. Conhecer o noivo. Conhecer a Cristo. Não é sentir, é saber que Ele está em todos os lugares. Não é duvidar, mas ter a certeza de que, independente da situação, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nenhum ambiente é capaz de limitar o poder de Deus, limitar a grandiosidade do que Deus é. Relacionamento não é o que você pode dar, Mateus. Relacionamento é o que você pode renunciar. E essa é a parte difícil. Essa é a parte que dói. Certa vez, em Lucas 5, estava Jesus pregando na praia. Então Simão Pedro e alguns pescadores voltam seus barcos, suas redes, arrumam seus barcos, suas redes, porque haviam pescado a noite inteira e não haviam pegado nada. Então Jesus vai até encontro de Simão Pedro e fala: volte, jogue a rede do outro lado. Estou aqui falando com as minhas palavras, não é exatamente assim. Volte e jogue a rede do outro lado. Se nós formos parar para analisar, as pessoas antigamente viviam do legado dos seus pais. Então, se meu pai era sacerdote, provavelmente eu seria sacerdote. Se meu pai era rei, eu seria futuramente rei. Se meu pai era carpinteiro, assim como Jesus, carpinteiro. Então, provavelmente, Simão antes de ser Pedro, pescador, era filho de pescador. Talvez neto de pescador. Então ele entendia da área a qual ele trabalhava. Porque não era só o trabalho dele, era um legado que ele carregava da sua família. Então ele sabia o melhor lugar para pegar peixe, o melhor horário para pegar peixe. E chega um carpinteiro, filho de carpinteiro, que ele nem conhecia. Vira para ele e fala: volta e joga do outro lado. Talvez nós, na nossa carnalidade, nós duvidemos. Mas peraí, esse cara mexe com madeira, vai vir aqui falar do meu serviço? Não. A palavra que Pedro diz a Jesus é o quê? Mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque tu mandas, lançarei a rede. O desfecho nós sabemos. Ele volta, joga as redes, a pesca foi tão grandiosa que tiveram que vir outros barcos para ajudar a pegar os peixes. Mas a parte que é interessante, e que prometo que não estou saindo da mensagem, a parte que é interessante é que quando eles voltam com seus barcos para a praia, eles lavam as suas redes ali, deixam tudo certinho organizado, eles reconhecem quem é Cristo. A palavra vai nos dizer que eles abandonam tudo e o seguem. Abandonam tudo para o seguir.
Relacionamento não é o que você pode dar, mas é o que você pode renunciar para seguir a Cristo. O que é que você precisa renunciar para verdadeiramente, com todo o teu coração, você seguir a Cristo? O que hoje, faça aí a sua introspecção, como disse o pastor Júnior. O que hoje te impede de entregar a tua melhor adoração? É a vergonha, é o medo, é a timidez? É um grupo de amizades? É um relacionamento? É um emprego? Você está disposto a ter um relacionamento com Ele, mas você está disposto a abandonar certas coisas? Pedro vivia pela pesca. Era o trabalho dele. E ele abandona tudo isso para seguir a Cristo. Seguir a Cristo é estar disposto a sofrer por Ele. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. É difícil. É difícil. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Todos os profetas, sacerdotes, apóstolos, discípulos, todos eles sofreram de alguma maneira. O próprio Jesus Cristo. Esses dias eu estava lendo a história de Ezequiel. Meu Deus do céu. Poucas pessoas conseguiriam ser como Ezequiel foi. Aguentar o que Ezequiel aguentou durante aquele período. Exilado. Com a sua cidade destruída. E mesmo assim clamando, tendo esperança no seu coração de que Cristo ia reerguer aquele povo. Lendo a história de Paulo sofreu naufrágio, foi açoitado, foi humilhado, vivia com aquele espinho naquela carne dele, sofreu. E às vezes nós queremos abandonar a casa de Deus, a obra do Senhor, o nosso ministério por tão pouco, por nada. Mas as misericórdias do Senhor, elas nos alcançam, meus amados. Vocês creem nisso? A noiva de Cristo está disposta a deixar tudo para trás, inclusive a própria vida. Quando uma noiva se entrega aos prazeres do mundo, ela corre o risco de voltar machucada, decepcionada. Mas com Cristo isso nunca acontece. Por mais que nós passemos por tribulações, por provações, Cristo não nos decepciona, nunca. Cristo não nos decepciona. Cristo não nos machuca. Não há feridas em que Cristo não possa curar. Não há depressão que Cristo não possa curar. Não há nada que esteja limitado ao poder de Deus. Jesus está vindo te buscar. Você crê nisso? E você precisa estar preparado. Nos dias em que Jesus esteve na terra, quando o casal recebia permissão da família para poder se casar, o noivo voltava para a casa do seu pai e ia construir uma casa para sua noiva morar. Da mesma maneira, Cristo veio, nos prometeu e voltou para o céu para nos preparar lugar. Isso está escrito aonde? João 14, 1-3. Ele está preparando lugar. Ele está preparando morada para o nosso grande encontro. Jesus Cristo vai voltar. É um convite de casamento sem data e sem horário. Mas Ele vai voltar. E nós temos a plena certeza disso. Eu sei que você tem a plena certeza porque você está aqui num sábado à noite, às 8h57 da noite, crendo que existe um Deus acima de tudo, que um dia vai voltar para te buscar. Jesus, Ele faz essa promessa para nós. Jesus está voltando para nos buscar.
Mas, Mateus, estar cheio do Espírito Santo de Deus dentro dessas 4 paredes não adianta de nada. Ter a plena convicção de que um dia Jesus, o meu amado, o meu noivo, vai voltar para me buscar, e estar dentro dessas 4 paredes aqui sem fazer nada, não adianta de nada. É muito fácil. É muito fácil, é muito simples. A missão da noiva, enquanto ela está aqui, enquanto o noivo não vem, é anunciar, é apresentar o noivo dela. Eu posso conhecê-lo da minha maneira, posso conhecê-lo como o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, posso conhecê-lo como Deus do meu pai e da minha mãe, mas e as pessoas que estão lá fora sedentas dele e não conhecem? Você hoje tem o privilégio de ter as tuas dependências emocionais supridas pelo Espírito Santo de Deus, mas e os que estão lá fora necessitados? Mas e as prostitutas? Mas e os drogados? Os alcoólatras? Mas e os jovens da tua idade que estudam com você? Que andam diariamente com você? Eles têm as necessidades deles supridas em alguém? Ou eles buscam suprir as necessidades dele no mundo? Estar dentro dessas 4 paredes aqui, conhecendo inteiramente quem é Cristo e sabendo do poder, da glória, das maravilhas que Ele pode operar, e não anunciar é egoísmo. Você deve transparecer a Cristo. Você deve anunciar a Cristo. Anuncie, apresenta o teu noivo enquanto ainda há tempo. Nossa geração, infelizmente, a nossa geração é uma geração de mortos-vivos. É uma geração de gente que anda, que fala, que conversa, que trabalha, que estuda, que faz tudo, mas que estão mortas. São pessoas que andam, que conversam com você, mas que por dentro estão ocas, porque não tem nada. Nós sabemos da importância de estarmos comungando juntos, de estarmos congregando juntos, para que nós venhamos ser cheios. Mas se eu sou cheio, eu também posso encher outras pessoas. A nossa missão é apresentar o noivo. Por muitas das vezes nós nos frustramos pela demora, mas Jesus vai voltar. Eu ouvia muito isso quando eu tinha uns 10, acho que uns 10, 11 anos. Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar desde a época da minha avó, desde a época da minha tataravó, e nunca voltou, e não sei o quê. E hoje isso ainda é mais evidente. Nós somos uma geração imediatista. Nós queremos tudo na mãozinha, tudo do nosso jeito. Com a evolução aí da tecnologia, então, em que todo tipo de comunicação é muito rápido. Se eu quero ligar para alguém a milhares de quilômetros de distância, eu consigo ligar de uma maneira muito fácil, rápido, o que antigamente era uma coisa quase que impossível. Então, nós nos tornamos uma geração imediatista. Nós queremos tudo no nosso tempo, e por muitas das vezes nós nos frustramos ou esquecemos que Cristo vai voltar. Nós esquecemos que Cristo vai voltar. Mas, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A palavra de Deus, ela é completa, ela é perfeita. Existem 66 livros. Novo Testamento, Velho Testamento, nós temos 66 livros. Se você for ler do início ao fim, Deus cumpriu todas as suas promessas. Todas. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro profético. Mas
Se estamos firmados em Cristo, nós temos a certeza de que Ele vai voltar. E não existe formação sem tempo. Não existe formação sem dor. Não existe formação sem renúncia, sem oração, sem jejum. Não existe formação sem isso aqui, ó. Sem palavra. Se isso aqui não te confronta todos os dias, se isso aqui não te constrange todos os dias, leia de novo porque você está lendo errado. Se isso aqui não te envergonha do teu pecado, se isso aqui não te envergonha da pessoa que você é, do miserável pecador que nós somos, você está lendo errado, leia novamente. Não existe formação sem dor. Não existe formação sem renúncia. O falso cristão sempre tenta provar como está limpo, enquanto o verdadeiro reconhece que é pecador e se arrepende. Você foi feito por Deus e para Deus, meu amado. Por Deus e para Deus. E até que você entenda isso, a vida não vai ter significado nenhum para você. Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás. Ele vem construindo morada para nós, lá na eternidade. Então você tem que acreditar que quando você fechar seus olhos aqui na terra, um dia você vai abrir lá no céu. Toda a resposta que você está buscando está em Cristo. Está em Jesus Cristo. Nesse mundo nós temos tribulações. Ah, mas a economia está um caos. Ah, mas a presidência não sei o quê. Ah, mas as crianças estão passando fome. Ah, mas porque tem marginais entrando nas escolas para fazer o mal com as nossas crianças. Toda a resposta que você procura está em Cristo. Toda a resposta que nós procuramos está em Cristo. Eu espero que essa palavra de esperança penetre nos nossos corações, nos nossos, no meu, no seu. E nós venhamos relembrar todos os dias da nossa vida que Jesus Cristo vem. Peça para que o Espírito Santo de Deus te convença. Espírito Santo de Deus, me relembra todos os dias. Me relembra todos os dias de que um dia Cristo vai vir nos buscar. Eu tenho um problema seríssimo com ansiedade. Eu quero as coisas no meu tempo. Meu pai está ali, depois vocês perguntam para ele, para não dizer que eu estou mentindo. No meu tempo, do meu jeito, na minha hora. E junto a ansiedade com o perfeccionismo piorou tudo. E esses dias estando muito ansiosa, muito preocupada, ai meu Deus, o futuro e meu Deus, e casamento e futuro e trabalhar e faculdade, aí Jesus, ei! Calma. Respira. O teu futuro é importante. A tua construção acadêmica, a tua carreira, ela é importante, mas lembra que isso tudo um dia vai ficar aqui. E é o que me conforta. Quando os nossos pés estão fixados em Cristo, nós não devemos temer. Temer a nada, futuro. Deus proverá. Deus vai fazer. E Ele faz de uma maneira perfeita. Perfeita. Eu relutei muito para aceitar essa oportunidade. Vou dizer pro Mateus, aproveitar que o meu líder não está aqui. Relutei muito porque eu não sou pregadora, como eu falo para os irmãos. Eu morro de vergonha, na minha foto tá bem aqui. Morro de vergonha, irmãos. E já dentro da minha casa, os meus pais são os meus maiores incentivadores. São os maiores incentivadores do meu ministério, da Kelinha. Vai lá, faz.
Não, vai lá, faz. Não fala não, vai lá. Desde criança, desde pequena. Recebi a oportunidade, eu nunca podia fazer assim. Eu tinha que ir lá na frente ler o Salmo 133. E a minha família, ela tem um legado de fé que é impressionante. Nós sempre tivemos um envolvimento muito grande com a fé. Eu falo nós porque a minha mãe passou para mim, para a Kelinha, meu pai, mas os nossos alicerces são os nossos pais, né? Então eu aprendi muito com a minha mãe e com meu pai a confiar em Cristo, a esperar em Cristo, que Ele vai fazer isso em todos os momentos. Tudo que nós fazemos, nós fixamos a nossa fé em Cristo. E eu sempre apreciei, e até hoje eu aprecio muito a intimidade que os meus pais têm com Cristo. Às vezes é assustador, vou te dizer a verdade. É assustador às vezes. Minha mãe sonha, meu Deus, misericórdia. Eu nem escutei o sonho, não. Meu pai teve visão. Um dia nós estávamos naquela subida da escola ali, indo pro Gama, eu e meu pai, e nós dois conversando, ouvindo um louvor ali no carro, tranquilo, e ele conversando, do nada meu pai para, fica sério. O que foi, pai? Ele, presta atenção. Dali pra lá. Eu o quê? Ele, o anjo da morte está indo dali pra lá, esperando alguém vacilar, para poder tragar a vida. Eu, misericórdia, na próxima desce. Então a intimidade que os meus pais têm com Deus, eu acho fenomenal, eu acho incrível. Meu maior desejo é ser uma mulher de oração interessada pela palavra com minha mãe. Meu maior desejo é ser um homem, um servo obediente, um filho obediente, dedicado à casa do Senhor como meu pai. E em um certo período da minha vida, eu passei a pedir isso com mais fervor a Deus. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Me dá aí esses dons aí que eu tô querendo para mim. E passei a pedir isso com mais fervor. Porque eu não queria nada. Comecei a pedir, Senhor, me dá aí, por favor. E tudo que eu fazia, eu deixava explícito a Deus. Senhor, se for para me afastar da tua presença, eu não quero. Afasta de mim. Senhor, se for para atrapalhar de estar na tua casa, fazendo a tua obra, eu não quero, Jesus. Só que a gente esquece que tudo que a gente fala para Deus, Deus escuta. E eu, não levando em consideração o peso que essas palavras tinham, Deus escutando. E eu ali fervorosa, eu quero, não, eu quero. Deus então afasta tudo e todo mundo de mim. Tudo. Eu perdi meu emprego, eu perdi meus amigos, minha família se afastou de mim, foi terrível. Algumas pessoas mais íntimas conhecem, entendem do que eu estou falando. Deus afastou tudo de mim, todo mundo. Eu entrei numa crise de ansiedade terrível. Se eu já tinha ansiedade antes, eu comecei a ter crise de ansiedade num período assim de uma semana, 2, 3 vezes por semana. Crise de ansiedade. A minha maior alegria era entrar no meu quarto e conseguir dormir sem tomar remédio. E sem entender. Por que isso aconteceu do nada? Não estou entendendo. As pessoas que falavam que me amavam, vou estar com você em todos os momentos, vou estar do teu lado aí quando você precisar. Todo mundo se afastou. Todo mundo foi embora. E dentro da minha casa cada um sentiu isso de uma maneira diferente. Minha mãe sentiu do jeito dela, meu pai sentiu do jeito dele, a Kelinha do jeito dela e eu do meu jeito. Foi um impacto muito grande pra gente. E eu sem entender, e sofrendo. E eu, meu Deus, eu não entendo. Eu não entendo. E as aquelas crises de ansiedade tomando conta de mim. Foi um detox agressivo para minha alma. Foi um detox assim terrível.
Doloroso, doloroso. E eu me questionei durante esse tempo porque de tudo isso, mas crendo que para tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Para tudo Deus tem um propósito. Tendo esperança de que Deus iria mudar aquela situação de alguma forma. E quando eu achava que eu não ia mais conseguir perdoar, quando eu achava que eu não ia mais conseguir me reerguer, quando eu achava que não, meu ministério acabou, vou ficar aqui de boa. Tá bom, Deus, não quero mais nada, eu tô cansado, eu não quero. Eu tô cansado, eu não quero mais nada. Deus vira pra mim e fala: tu não queria ser igual teu pai e tua mãe? Tu me conhece como Deus do teu pai e tua mãe e tu romantiza isso, mas agora tu tá me conhecendo verdadeiramente. Como assim, Elisa? Deus é um Deus que faz nós passarmos por um processo de dor. Deus é um Deus que faz a gente sentir dor. Deus é um Deus que faz a gente sofrer. Deus é um Deus que faz você aprender com o seu sofrimento. Aprender com a sua dor. Deus relembrou então das minhas orações. Se não for da tua vontade, eu não quero. Se me atrapalhar de estar na tua casa, eu não quero. E Ele deixa que eu cuido de tudo. A tua dependência é completamente, totalmente em mim. Em mim, em mim. Toda dependência emocional que eu tinha depositado em coisas, em pessoas, foi suprida pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Ele faz. Na minha, na tua vida. E Deus me mostrou que realmente eu só preciso dEle. Como noivo amado, Ele cuida, Ele instrui, Ele zela pelas nossas vidas. Se coloque de pé. Os profetas de Baal, eles adoravam aos outros deuses com a mesma intensidade que Elias, até de uma maneira mais artística. Mas somente Elias adorava o Deus certo. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia do poder e das maravilhas a qual Deus que ele conhecia podia fazer. Intimidade, relacionamento não é o que você pode dar, mas é o que você pode renunciar por Cristo. Aquilo que te impede, eu não gosto de pedir para ninguém vir na frente. Você no seu lugar, você vai aí, coloca a mão no seu coração, na sua cabeça, ajoelha, faz o que você quiser. Mas nesse momento você vai apresentar aquilo que te impede de anunciar o teu noivo. Aquilo que te impede de ter relacionamento com Cristo. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos dificuldades. Todos nós sentimos o impacto do processo. É difícil o processo. Mas hoje você vai crer que existe um propósito maior para a tua vida. Eu tenho a maior certeza. Aqui existem pregadores, aqui existem evangelistas, aqui existem levitas, aqui existem pessoas dedicadas, pessoas que vão se dedicar à obra do Senhor com todo o seu coração. E essa pessoa é você. Cristo fala com você, do jeito dele. Fala com ele: Deus, me apresenta a tua verdadeira forma. Eu não quero te servir como Deus do meu pai, da minha avó, da minha mãe, do meu papai. Eu quero te servir como meu Deus. Lucas, pode cantar. Nesse momento, entrega a tua oração, o teu pedido. O orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria.
amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Mais forte, igreja. Eu quero conhecer Jesus. Mais bonito. Você consegue. Você consegue mais bonito. Vamos lá. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha De graça. de graça te foi dado. Então entrega a tua adoração nessa noite. Entrega com todo o teu coração nesse momento. De graça lhe foi dada a salvação. Hoje tu é chamado noiva de Cristo, não porque você merece, mas porque lá atrás Jesus entregou a vida por você. Eu quero conhecer Jesus.